Gente, bom dia a todos. Eu sou o professor Ricardo e, como a professora Lília adiantou, eu estou assessorando aí nessa coordenação do SEBEC aí nesse ano de 2009. Antes de passar a palavra aos protagonistas, eu queria cumprimentar os professores que estão aqui conosco, a professora Karina, o professor Davi, o professor Israel, aos demais colegas alunos, colegas porque serão certamente futuros professores e colegas nossos, dar as boas-vindas ao SEBEC novamente e mostrar e conversar com vocês que nós iremos trabalhar o SEBEC numa perspectiva um tanto quanto diferente do que alguns de vocês estão acostumados. A nossa primeira reunião foi muito interessante porque nós pudemos apresentar a proposta do SEBEC nesses próximos anos. Já adianto que o produto final do SEBEC já foi confirmado pela Lília, pela professora Lília, que será uma obra coletiva, física, impressa, ela me confirmou hoje pela manhã, produzida por vocês. O nosso compromisso é entregar esse material, os professores aqui estarão à disposição disso. Na reunião de amanhã nós vamos passar essas diretrizes a todos para mostrar como é que isso vai funcionar. A tônica do SEBEC será a pauta do Supremo, como a própria professora Lilian já falou. O nosso objetivo aqui é trazer um caráter mais prático, mais palpável para as discussões do centro. A gente precisa trazer o direito que o Supremo debate para a academia e conciliar pressupostos teóricos, pressupostos doutrinários com casos concretos. Nós identificamos que a academia brasileira está discutindo muito, girando em torno da teoria e, de certa forma, com alguma dificuldade na produção e na resolução de problemas concretos. O direito, nós estudantes, professores, eu acredito que a nossa função primordial é entregar para a sociedade a solução dos problemas que não são poucos atualmente, principalmente no nosso país. A nossa ideia hoje é iniciar um novo ciclo no SEBEC, com produção acadêmica final de cada semestre. A ideia, no primeiro momento, é lançar um livro físico e essas publicações virarem e-books para que a gente tenha o registro daquilo que nós vamos debater aqui, tá bom? Então, eu não vou me alongar muito. A protagonista do SEBEC hoje é a Paula, que se dedicou muito. No início, colocou para a gente alguma dificuldade em relação à nova metodologia, mas que em 15 minutos ela superou toda a dificuldade que ela tinha, Já adianto a vocês. E ela vai trabalhar conosco o primeiro recurso extraordinário da pauta do Supremo desse semestre, Paula, seja bem-vinda, E o SEBEC é seu. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, cumprimentar os meus colegas de mesa que trabalharam com a gente para a realização dessa primeira reunião desse ano, cumprimentar os professores, o professor Davi, o professor Ricardo e a professora Karina, que nos orientou nessa primeira reunião, e agradecer também aos professores a oportunidade de poder estar aqui hoje como expositora, trazendo esse tema que vai abrir e inaugurar os debates de 2019. Como o professor já bem colocou, hoje o debate que vai consubstanciar o RE que vai consubstanciar os debates da mesa de hoje é o RE 654833, que está em pauta em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E antes da gente adentrar no mérito do que consiste essa discussão, eu vou trazer para vocês uma breve síntese do que se trata o caso. Tudo começou com uma ACP proposta pelo Ministério Público, com base no artigo 129, inciso 3º da Constituição, cujo texto trata da utilização da ACP para a proteção do patrimônio público e social e do meio ambiente, e cujos interesses difusos e coletivos. Essa ACP foi proposta em face de particulares por danos decorrentes de invasões ocorridas entre 1981 e 1987 em uma área indígena ocupada pela comunidade Axaninca Campa, no Rio Amazonas. E essa invasão ocorreu para fins de extração ilegal de madeira.
As principais madeiras foram mogno, cedro e cerejeira. Em primeiro grau, o juízo considerou procedente o pedido da ACP. Essa decisão ocorreu em 24 de abril de 2000 e durante a instrução do processo foi comprovada a ilegalidade predatória da área indígena por parte dos réus e causou graves danos ambientais. Os principais danos que o magistrado identificou à época foi 3 tipos de danos. Um dano material, sofrido diretamente pelos membros da comunidade indígena, na medida que eles detêm o direito exclusivo da exploração econômica das riquezas naturais da área. Essa premissa está disposta no artigo 22 e 24 da Lei 6.001 de 73. Foi identificado também o dano moral, resultante da prática de atos que intentaram contra as tradições culturais e a integridade moral dos índios da região, e foi também identificado o dano causado ao meio ambiente, especialmente em problemas de desequilíbrio ecológico, de rios, igarapés, da mata e da fauna. Bom, no tocante ao dano ambiental, a perícia realizada na época apurou uma derrubada de mais de 1.700 árvores de mogno, cedro e cerejeira, além de prejuízos correlatos com a devastação para abertura de estradas e transporte da madeira, assoreamento dos rios e poluição com despejo de óleo das máquinas que eram utilizadas na atividade ilegal. O dano moral foi imputado à ação negativa e agressiva dos homens contratados para as derrubadas durante o período em que perduraram as invasões sobre a comunidade indígena existente no local, destacando, dentre esses atos agressivos, destacou-se o alcoolismo, a prostituição de mulheres nativas, o enfraquecimento cultural e social em razão da migração das famílias para outros locais, a exploração da mão de obra, inclusive de crianças indígenas, e a transmissão de doenças e epidemias como a malária, a tuberculose, a pneumonia e a hepatite. Nessa decisão de primeiro grau, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de um montante que totalizou em torno de mais ou menos 10 milhões e meio de reais. O título de indenização pelo prejuízo material foi mais ou menos R$ 478.674, referentes à madeira extraída no período de 81 a 82. Referente à extração que ocorreu de 85 a 87, a indenização foi de R$ 982.087 e foi imputado a eles também o pagamento de R$ 3 milhões por danos morais em benefício da comunidade lesada, sobre a gestão da FUNAI e fiscalização do Ministério Público. E também foi destinado 5 milhões ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para fim do custeio da recomposição ambiental da área que foi agredida. Bom, depois dessa decisão no juiz de primeiro grau, o TRF da primeira região desproveu das apelações dos réus e estabeleceu, em tese, o assunto que nós vamos tratar aqui, que foi o que trouxe a repercussão geral para o Supremo, foi a questão da prescritibilidade dessa reparação desse dano ambiental causado. Em relação à prescrição, o TRF da primeira região estabeleceu que, na vigência do Código de 2016, o prazo prescricionário é vintenário, que era relativo à pretensão de obter indenização por danos materiais, morais e ao meio ambiente, resultantes de invasão de terra indígena, abertura irregular de estradas, derrubada de árvores e retirada de madeira, com ação adversa sobre a organização social, costumes e tradição do meio ambiente. Foi essa a decisão do TRF. Depois dessa decisão, foi interposto um recurso especial perante o STJ,
com fulcro nos permitidos constitucionais da linha A e da linha C. E os recorrentes apontavam como uma das teses, a tese principal que vai ser discutida aqui hoje, é o afastamento da prescrição vintenária sob o argumento de que, embora a Lei de Execução Civil Pública silencie a respeito do prazo prescricional relativo às pretensões nelas cotejadas, a elas deve ser aplicada a prescrição quinquenal, que é a prescrição idêntica à Lei da Ação Popular, que é a Lei 4.717 de 65. Perdão. É a partir desse momento, dessa decisão, que surge a grande discussão que vai ser objeto do presente debate. Aí, antes de adentrar ao mérito, então, da discussão que vai ser discutida, da discussão que será discutida no STF, vamos esclarecer alguns aspectos inerentes aos institutos que estão sendo tratados nessa discussão, principalmente o Instituto da Prescrição. A prescrição é disposta no artigo 189 do Código Civil, cujo texto diz: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. O Instituto da Prescrição, segundo Humberto Teodoro, é a sanção que se aplica ao titular de um direito em que esse titular permaneceu inerte diante da avaliação do direito dele. De modo que o titular desse direito perde aquilo que os romanos chamavam de actio, que é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Ou seja, extingue-se não o direito material, mas sim a pretensão dele. Do ponto de vista durante a discussão do Instituto da Prescrição no RE, que é o RE 112.0117, que foi o RE do STJ, um voto da ministra Eliana Calmon, ela diz que, do ponto de vista do sujeito passivo, ou seja, do causador do dano, a prescrição cria em favor dele a faculdade de usar este instituto, essa ferramenta, como uma exceção substancial peremptória. Ou seja, podemos dizer que, nesse caso, a prescrição ela tutela o interesse privado, podendo ser compreendida como um mecanismo de segurança jurídica e estabilidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que, se dentro daquele período aquele que teve seu direito violado se mantém inerte, ele não vai mais ter a pretensão e não vai ter meios, instrumentos para poder reivindicá-lo novamente. Bom, estabelecido então um pouquinho dos parâmetros em uma síntese muito exatamente, vamos passar um pouquinho, entender do que a gente está falando aqui, o que é esse dano ambiental. Bom, a Constituição, a constitucionalização, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado surge como um reflexo da Declaração de Estocolmo de 1972, que foi a primeira carta internacional que ampliou o conceito de direitos humanos para abranger o direito de viver em um ambiente ecologicamente sadio. O princípio 1 dessa carta dizia: o homem tem um direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas de um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para gerações presentes e futuras. Bom, foi inspirado nesse princípio que a Constituição, no seu artigo 225, tratou de proteger o meio ambiente, tratando como um direito
subjetivo, de titularidade coletiva. Eu vou ler o texto do artigo para a gente poder fragmentar cada conceito que está dentro dele e entender melhor como que é essa proteção constitucional ao direito ao meio ambiente sadio. O artigo 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu acredito que a análise dos conceitos abarcados no dispositivo é muito importante para a nossa discussão aqui, porque o meio ambiente é o objeto do dano ambiental e somente em função do bem jurídico protegido e da estrutura e especificidade que se pode determinar, que a gente vai poder determinar diante de uma situação de responsabilidade, quando, por quem e sob quais pressupostos a responsabilidade deve ser imputada. Então, começando da primeira parte do artigo, onde ele diz: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando o constituinte originário optou pela utilização do pronome definido todos, ele preocupou-se não em individualizar o destinatário da norma, criando um direito subjetivo em não individualizar o destinatário da norma. E ele criou um direito subjetivo erga omnes, ou seja, a sua tutela não se opera apenas ante os poderes públicos, mas diante de toda a coletividade. Ou seja, há uma situação de solidariedade jurídica aqui. Não só uma solidariedade jurídica, mas também uma solidariedade ética em relação a todos os sujeitos, na medida em que a defesa e a preservação do meio ambiente se impõe tanto à coletividade quanto aos Estados. E esse é também um aspecto que é trazido no texto do dispositivo, que diz que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O Supremo Tribunal Federal, em decisões anteriores, ele compartilha do mesmo entendimento que José Afonso da Silva, que aponta o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito integrante da terceira geração dos direitos fundamentais, ao lado do direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao lado do desenvolvimento e entre outros. Ou seja, a partir disso a gente pode perceber que trata-se de um direito subjetivamente indeterminado, que assiste a todo o gênero humano. A Constituição caracteriza ainda o direito ao meio ambiente saudável como um bem de uso comum do povo, que, de acordo com Annalise Monteiro, isso torna esse direito um macrobem jurídico e distinto dos bens corpóreos que o compõem. E é nesse sentido que o direito ao meio ambiente saudável ele passa a ser um direito que não pode ser apropriado por ninguém. Ele é indisponível e indivisível, ou seja, ele tem uma titularidade difusa. Então a gente percebe que, partindo não dessa esfera individual, englobando esse direito como um direito de terceira geração, mas a partir de uma análise transindividual, pode-se dizer que ele é um direito de titularidade difusa, como eu disse, e por isso ele tem essa perspectiva de uma projeção para gerações futuras. É justamente por ser um direito difuso que ele se projeta também para o futuro. A Constituição também tem um outro aspecto, que ela trata da proteção, ela dá uma ênfase na proteção da qualidade de vida humana. No texto do dispositivo que a gente está analisando, ela diz, só para repetir, é um direito essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, a partir dessa frase, a gente pode perceber que
o direito ao meio ambiente é colocado como um corolário da dignidade da pessoa humana, que depende de um ambiente ecologicamente equilibrado. E essa disposição também traz algumas críticas relevantes nesse aspecto, porque essa noção dessa interligação do direito ao meio ambiente com o direito da dignidade da pessoa humana demonstra como ainda não houve uma completa ruptura do paradigma antropocêntrico, onde o ser humano ainda é a finalidade última da proteção jurídica, para acender a ideia de que os ambientalistas vêm buscando há muito tempo, que é uma ideia de um direito ao meio ambiente autônomo, onde a natureza, ela em seu todo deve ser preservada independente do valor que ela tem para a humanidade, ou seja, ela deve ser preservada como um valor em si. A importância de mencionar essa crítica e esse aspecto que a Constituição trouxe, deu ênfase, porque a proteção da qualidade da vida humana através de um meio ambiente sadio, como um desfecho da dignidade da pessoa humana, é que por meio dela a gente pode chegar à concepção de que o direito ao meio ambiente é um ramo, não um ramo, mas um desfecho a um direito da personalidade. Mas não um direito da personalidade em sentido estrito, mas no sentido amplo, que sem friccionar o ambiente como uma particular expressão da personalidade humana, mas como dele decorrente. Dentro desse contexto, a gente pode ver que o dano ambiental refere-se àquele dano que oferece um grande risco à humanidade e à coletividade, no qual a titularidade do bem ambiental ela é difusa. Segundo o entendimento do STJ, que o que se considera em tais danos é a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao ambiente. Evidentemente, então, a partir disso, que a natureza, a Constituição atribui uma natureza muito especial ao direito ao meio ambiente e que o reconhece como um direito fundamental. Ele impôs, então, à Constituição, a partir do artigo 225, um norte ao ordenamento jurídico constitucional e também infraconstitucional, de sorte que a preservação do meio ambiente passa a ser a base que se assenta à política econômica e social de todo o país. Bom, trazendo essas delimitações ao dano ambiental, que a gente consegue concluir, então, que o entendimento é de que um dano, um direito, que o direito ao meio ambiente sadio é um direito difuso e é um direito fundamental dentro da Constituição. A gente pode delimitar também um pouquinho do que se trata a responsabilidade civil por dano ambiental. Então, o que deve ser evidenciado pela previsão no ordenamento jurídico brasileiro, tanto na esfera constitucional quanto na infraconstitucional, que o ordenamento jurídico preocupou-se em trazer normas específicas sobre a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente. Nessa matéria, há um regime especial, um regime autônomo e distinto em muitos aspectos do regime de direito civil e administrativo. A gente pode observar essa especificidade na Lei 6.938, de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que essa lei estabeleceu a possibilidade de responsabilização na esfera civil de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e ela trouxe essa regulamentação no parágrafo 1º do seu artigo 14, que diz: sem obstar a aplicação de penalidades previstas nesse artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Esse dispositivo ele encontra sua fundamentação axiológica no texto da Constituição Federal, e que incide diretamente sobre as relações privadas com uma função específica. A gente pode perceber, pelo extraído do parágrafo 2º e 3º do próprio artigo 225, que reconhece a importância dessa causa. O artigo 3º diz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente serão os infratores, as pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais, administrativas, independente a obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, neste parágrafo, a Constituição estabeleceu uma responsabilidade tripla perante a reparação do dano ambiental. A partir disso, da gente observar a importância que o ordenamento jurídico, através do disposto na Constituição, estabeleceu, trouxe essas especificidades para responsabilizar aquele que causou dano ao meio ambiente, não fica difícil para a gente perceber que essa responsabilização possui uma função social e ela ultrapassa as finalidades simplesmente punitivas e preventivas e reparatórias que geralmente são atribuídas ao Instituto da Responsabilidade Civil. Na moldura tradicional, a responsabilidade civil ela tem por objetivo a reparação do dano e a punição dos responsáveis. E ela não se propõe, ao menos a partir de uma leitura mais ortodoxa, a prevenção de riscos e tampouco a redefinição do modus operandi que determinou a produção desse dano. Deste modo, a atuação da responsabilidade ela diz respeito a um dano propriamente dito, com pouca ou nenhuma preocupação para a atividade que o gerou, que é qualificada como lícita ou ilícita apenas para viabilizar a imputação de responsabilidade. É a visão tradicional do Instituto da Responsabilidade Civil. Mas, como salienta o doutrinador Henrique Felipe Ferreira, a ideia que norteia a responsabilidade civil é a preocupação de evitar a subsistência de um prejuízo injusto, impondo a deslocação patrimonial do lesante para o lesado, sendo sua principal função reparadora. Contudo, no momento que se busca a fundamentação para a responsabilidade civil na Constituição Federal, a gente alarga essas funções, voltando ao estudo, teologicamente, a consecução de valores protegidos na Constituição, tais como o bem social, a dignidade da pessoa humana, e não apenas o lado do lesado, o lado individual daquele que foi lesado, mas o lado do gênero humano, de toda a comunidade que está também sentindo os efeitos daquele dano que foi causado. Assim, a gente pode perceber que o conteúdo da função social da responsabilidade civil, voltado para a proteção do meio ambiente, vincula aos princípios da responsabilidade e da solidariedade social, que é concebido a partir da superação do individualismo no âmbito das relações econômicas. Ademais, não se objetiva reconstruir um status quo moral com o intuito de repor a igualdade formal entre lesante e lesado, mas sim garantir a prevalência do interesse público-ambiental em face dos outros interesses que lhes são contrapostos. É essa a diferença da responsabilidade civil perante o dano ambiental da responsabilidade civil comum. E dessa forma a gente pode concluir que a reparação civil do dano ambiental ela assumiu uma grande amplitude no Brasil e ela teve profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador do meio ambiente, inclusive
imputando-lhe a responsabilidade objetiva, em alguns casos, fundada nos simples riscos ou no simples fato da atividade danosa, independente de culpa do agente causador do dano. Ou seja, a gente tem sim a aplicação da responsabilidade objetiva, que é inerente ao risco da atividade que está sendo realizada naquele local, naquela área que tem proteção ambiental. Delimitado, então, o conceito da prescrição, o conceito do que é o dano ambiental e o conceito da responsabilidade civil perante esse dano ambiental, vamos, enfim, finalmente discutir o Instituto da Imprescritibilidade do Dano Ambiental, que é essa matéria que vai ser objeto do RE, que está em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente sabe que a regra da prescrição é que o seu afastamento deve se apoiar numa previsão legal. O caso da imprescritibilidade é uma exceção. E a imprescritibilidade de ação de reparação de danos causados pelo patrimônio público, ela está prevista na Constituição, no seu artigo 88, no seu artigo 37, parágrafo 5º. Entretanto, o direito a pedido de reparação de dano ambiental, dentro da lógica hermenêutica, ele também está protegido pelo manto da imprescritibilidade, de acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de um direito inerente à vida, um direito fundamental e essencial à afirmação dos povos, independente de estar expresso ou não no texto legal. Há até um trecho retirado do voto da ministra Eliana Calmon, em que ela cita o doutrinador Ugo Nigro Manzilli. Ele diz nas suas considerações a respeito da responsabilização civil pelo dano ambiental que, em questões transindividuais que envolvem direitos fundamentais à coletividade, é impróprio a gente invocar as regras de prescrição que são próprias do direito civil, do direito privado. Isso porque o direito de todos a um meio ambiente sadio, ele não é patrimonial. E muito embora seja passível de valoração para efeito indenizatório, o valor da eventual indenização não reverte para o patrimônio dos lesados nem do Estado. Ele é destinado ao fundo que cuida, de acordo com o artigo 13, para ser utilizado na reparação direta do dano. Portanto, trata-se de um direito fundamental indisponível, comum a toda a humanidade e não submete à prescrição, pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática de comportamentos que podem destruir o próprio habitat do ser humano. Também a atividade degradadora, ela continua não se sujeitar à prescrição. A permanência da causação do dano também elide a prescrição, pois o dano na véspera é acrescido diuturnamente. Esse é o posicionamento do doutrinador, que também é um entendimento compartilhado atualmente pela STJ. É importante salientar também um aspecto que é trago no voto, que diz que é imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo em matéria ambiental. Afinal, não se pode formar direito adquirido de poluir, já que o meio ambiente e o patrimônio são só das gerações atuais, como futuras. Em contrapartida, a gente tem um outro posicionamento doutrinário, que é um posicionamento bastante evidenciado na doutrina de Edson Lari, que ele faz um corte cartesiano para saber se o dano ambiental produzido atinge um direito coletivo ou um direito individual. O direito, para ele enxerga o dano ambiental sobre dois aspectos distintos: o dano ambiental coletivo
o dano ambiental em sentido estrito ou o dano ambiental propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, nesse aspecto, em sua concepção difusa como patrimônio coletivo. Mas ele também considera o dano ambiental individual, ou o dano ambiental pessoal, que é aquele sofrido pelas pessoas e seus bens. Assim é porque o mesmo fato de ensejar ofensa a interesses difusos individuais, como ocorre, por exemplo, a contaminação de um curso d'água por carreamento de produto químico nocivo. Ao lado do dano ecológico puro ou coletivo identificado, poderão existir também o dano individual em relação aos proprietários ribeirinhos, por exemplo, que tenham suportado a perda de criações ou se privado do uso de água comum contaminada. De fato, o estabelecimento de um prazo para o ajuizamento da ação tendente à composição da lesão ambiental resulta inadequado para o sistema da prescrição. Assim, o que eu pretendo demonstrar é que há uma dicotomia em que, se tratando de direitos coletivos, por não haver disciplina, em parte, por não haver disciplina no plano processual de matéria específica, insere-se a modalidade das ações imprescritíveis, exatamente pela ausência da titularidade específica do direito violado. Ou seja, como a titularidade difusa, a gente entende o entendimento é pela imprescritibilidade da reparação civil ao dano ambiental. Nesse sentido, parece bastante plausível a imprescritibilidade. Porém, há também o entendimento de que, quando se trata do dano ambiental a interesses individuais, ao dano ao dano causado individualmente, nesse caso, como exemplo da população ribeirinha que eu dei, a ação, nesse caso, teria um viés da prescritibilidade, ensejaria a prescritibilidade sobre ele. Portanto, apresentado aqui perante vocês as teses majoritárias que a gente tem para discutir a questão da prescritibilidade ou não da reparação do dano civil em matéria ambiental, eu levanto o debate para a mesa, para que a gente possa analisar. Mas diante de todas essas considerações, diante do Instituto da Prescritibilidade, diante da delimitação do que é esse dano ambiental e do como o ordenamento jurídico brasileiro trata a responsabilização civil em matéria ambiental, como que a gente pode falar qual o prazo prescricional aplicável às ações coletivas de reparação de dano ambiental? Outro questionamento que pode ser muito levantado também: qual será o termo inicial dessa prescrição? A gente começa o termo inicial vai se iniciar vou me expressar melhor. Quando que vai surgir esse dever de reparar? Ele é com o fim da atividade danosa ou com a cessação do dano? Porque a atividade legal, muitas vezes, ela pode cessar, mas o dano causado àquele meio ambiente, ele persiste, ele perdura no tempo. Então, qual vai ser o termo inicial da minha prescrição nesse caso? A partir de quando eu vou computar eu vou começar a contagem do prazo da prescricional? E se a gente pensar que o termo, nesse caso, se a gente pensar que o termo se inicia não com o fim da atividade delituosa, mas sim com a cessação do dano, a gente não está falando em prescritibilidade. A gente estaria falando da inexistência da prescrição. Porque, muitas vezes, o dano ele vai perdurar por gerações e gerações. E se esse termo nunca iniciar, então não há o Instituto da Prescrição nesse caso.
perante esses questionamentos, que eu abro o debate, que eu finalizo a minha exposição e abro o debate para os meus colegas de mesa. Muito obrigada. Paula, realmente você abraçou a missão. Pode respirar fundo agora. Tá? Você abraçou a missão, você teve muita coragem. Foi a primeira. Relatar casos não é uma tarefa fácil. Delimitar teses jurídicas debatidas em sede de âmbito constitucional não é uma tarefa fácil. Só para vocês terem ideia dos números do Supremo, gente. O Supremo hoje tem 715 teses, processos pautados com repercussão geral, entre processos julgados, pendentes de julgamento, desde que a repercussão geral ganhou força. A repercussão geral, ela vem fazendo com que o Supremo Tribunal Federal ocupe um papel realmente muito importante no nosso Poder Judiciário atualmente. E entender como é que as coisas chegam lá é muito importante para nós aprendermos. Eu quero te parabenizar, sinceramente, pelo que você fez. Eu acredito que você conseguiu sintetizar um tema de extrema complexidade no pouco tempo que lhe foi conferido. Tá? Realmente, parabéns pelo trabalho. Eu acredito que você iniciou o SEBEC com o pé direito. Como nós viemos aqui para debater, de repente colocar a Paula em umas situações bem mais desconfortáveis, eu vou passar a palavra para a professora Karina, tá, que conhece bastante do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, eu passo ao professor Davi e aí abro as palavras para nós debatermos aqui. Os professores vão dar considerações, vão fazer esclarecimentos, lembrando que nós estamos aqui para prestigiar vocês, que os alunos é que vão fazer o debate. Então, preparem as perguntas para a Paula e preparem as considerações. Professora Karina, que honra tê-la aqui conosco, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ricardo. Obrigada, professor Javi. Tá saindo? Acho que não tá saindo. Acho que não. Tá. Alô? Agora foi. Então, vou começar parabenizando a Paula. Excelente exposição. Eu sei que às vezes ficam um pouco nervosos e eu acho que você deu um panorama geral, foi legal, explicou o caso, etc. Então, parabéns. Acho que daí vai sair um bom trabalho. Mas o professor Ricardo me deu uma missão de problematizar. Esse é o nosso objetivo. E eu vou assumir para mim, eu normalmente, quem já me viu aqui, eu procuro sempre dar mais a palavra aos alunos e ser bem sucinta. Eu vou tentar, mas hoje vai ser difícil. Aviso logo. Muito difícil. É complexo. Não, dois esclarecimentos iniciais. Eu acho que a Paula não comentou. Esse caso está na pauta de amanhã. Então, se a intenção é promover reflexão crítica dos alunos, vocês vão sair quentinhos hoje, amanhã. Chega, 2 horas, liga na TV Justiça, vê como é que a situação, quais vão ser os argumentos considerados pelos ministros, porque eu acho que isso desenvolve o raciocínio crítico de vocês e, eu concordo com esse argumento ou não concordo com aquele argumento. Eu acho que a mesa de debate é feita num dia imediatamente anterior ao caso que está em pauta, achei muito legal, então parabéns pela iniciativa. Segunda coisa, eu vou ter que sair correndo daqui a pouco, então provavelmente eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Peço desculpas de antemão. Paula, vamos lá. Eu vou, sem fixar qual é a minha posição a respeito do tema, eu vou vestir a camisa do advogado, eu vou advogar a prescritibilidade ambiental, com base em diversas considerações, e a ideia é que você consiga responder argumentos que não são argumentos irrelevantes, tá? Eu acho que a tese da prescritibilidade, ela não eu acho que às vezes quando você está na academia debatendo, você desmerece um pouco, né, o argumento contrário e infla puxa a sardinha para o seu lado. E eu acho que a tese da prescritibilidade está muito longe de ser uma tese absurda. Então, sem antecipar qual seria o meu posicionamento a respeito da matéria, de antemão, vou dizer aqui que eu vou advogar a tese da prescritibilidade e colocar problemas e pedir para você resolver esses problemas, objetivamente. Primeiro ponto. Você começou lá no início dizendo que a prescritibilidade é uma sanção a quem não exerce a sua pretensão. Você pode tratar como uma sanção. Mas o que está por trás do Instituto da Prescritibilidade? Uma ponderação
entre segurança jurídica e outros valores. E o direito brasileiro, e eu acho que toda a onda do neoconstitucionalismo, etc., essa parte da segurança jurídica as pessoas dão muito pouca bola. E está muito longe de ser irrelevante. Então, o que está por trás do Instituto da Prescritibilidade? Segurança jurídica versus o exercício de uma pretensão, podendo diversos direitos estarem do outro lado da balança. Qual a regra geral no direito brasileiro? É da prescritibilidade. Ainda que você coloque um prazo prescricional enorme e você jogue lá para frente. Mas qual a regra? A regra é que, com o tempo, as situações, as relações sociais, elas se estabilizam. E em algum momento você não vai mais poder exercer essa pretensão. Então, eu estou dando um contraponto. Você começou falando que era uma sanção, eu acho que você pode qualificar, não é errado o que você falou, mas por trás disso você tem uma ponderação entre segurança jurídica e outros bens envolvidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, direito brasileiro. Qual a regra? Prescritibilidade. Qual a exceção? Imprescritibilidade. Quando que você vai ter, quando que alguma pretensão ela vai ser imprescritível? Em que casos? Nos casos determinados pelo ordenamento jurídico. Quais são os casos? Então vamos começar primeiro pela Constituição. Constituição, o que eu lembro, que eu olhei aqui rapidinho, que eu tenho de cabeça, pode ser que exista outro, mas existem duas hipóteses de imprescritibilidade. Primeiro, imprescritibilidade penal para o crime de racismo. E segundo, a imprescritibilidade do 37, parágrafo 5º. Então, assim, uma regra. Prescreve. Qual é a exceção? Não prescreve. Em que casos? Crime de racismo e ato ilícito contra a fazenda pública. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal foi interpretar o 37, parágrafo 5º, porque sempre foi senso comum de que os atos ilícitos, né, o ato de improbidade, por exemplo, ele era imprescritível. O que o Supremo fez? Ele limitou a imprescritibilidade, dando um peso maior à segurança jurídica. O que o Supremo disse? Eu até copiei e colei aqui a tese da repercussão geral, foi julgada no final do ano passado. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundados na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa. O que isso quer dizer? Que atos não dolosos vão prescrever. Então, assim, você deu, né, um maior peso à segurança jurídica. Vamos para o dano ambiental. De onde você extrai a imprescritibilidade do dano ambiental? Será que é possível o judiciário legislar a esse ponto? Então, assim, pegando esse RE, o RE que está na pauta de amanhã, quais são os dispositivos constitucionais envolvidos? O 225 e o 37, parágrafo 5º. Existe alguma regra de imprescritibilidade no 225? Não. Será que é possível, do 37, parágrafo 5º, que fala de dano ao erário, você extrair uma imprescritibilidade, ainda mais à luz do entendimento recente do Supremo, de que é imprescritível? Então, assim, primeiro, esse aspecto do até onde o judiciário pode ir e até onde você precisa de lei para fazer o que você está fazendo. Assim, foi um aspecto que você abordou em uma linha na sua abordagem. Então, primeiro, na necessidade, eu queria que você abordasse um pouquinho, explorasse um pouco mais esse ponto, sobre a necessidade de uma positivação. E aí, de antemão, eu te diria o seguinte, olha, o legislador seria inconstitucional uma regra, se você editasse lá, pode ser no Código Florestal, na Lei de Crimes Ambientais, você falar, esses crimes são imprescritíveis, isso seria inconstitucional? Eu já antecipo, eu acho que não seria inconstitucional. Ou seja, você não tem uma regra constitucional a respeito da imprescritibilidade. O legislador poderia? Poderia. Ele fez? Não. Ele não fez. Nem o constituinte, nem o legislador ordinário. E aí, passada essa premissa, eu vou problematizar o fundamento de onde você tirou a imprescritibilidade. Toda a fundamentação, se eu bem entendi, é
O meio ambiente é um macro-bem, que está ligado à dignidade da pessoa humana. É um bem universal de todos os seres humanos e todos nós, e por isso você sempre vai ter que reparar. Vamos comparar com o direito à vida? Matar alguém. Ou vamos comparar com algumas, né, porque você tem um aspecto de dignidade humana como heteronomia, né, valores comunitários. Um estupro coletivo de uma criança. Eu vou te perguntar, isso prescreve? Para o direito penal isso prescreve? Será que o direito à vida, será que o valor comunitário e compartilhado pela sociedade, seja de proteção à criança, se você for ao 227 da Constituição, assim como você fez uma leitura do 225, se você for ao 227, você vai ver que a Constituição ela dá uma primazia à proteção da criança e do adolescente. Você vai ter diversos instrumentos jurídicos, mas a questão não é o grau de importância desse direito. Porque, veja, se você sustenta que será imprescritível pelo grau de importância do direito ao meio ambiente, que é o que está por trás do seu raciocínio, você pode estender essa corda para amanhã o Supremo dizer que nenhum crime prescreve, nenhum crime contra a vida prescreve. Com base em quê? Você vai poder estender a corda para falar que nenhum crime contra a criança prescreve. Aquela criança que sofreu algum tipo de agressão pode ter 90 anos. Não importa, não prescreve. Será que essa lógica... Então, assim, minha primeira pergunta foi, você precisa de uma previsão normativa? A segunda pergunta é, o raciocínio que me parece que você desenvolveu para sustentar uma imprescritibilidade tem a ver com o valor e com o bem jurídico. Então, voltando para o meu raciocínio de que a prescrição importa numa certa ponderação entre segurança jurídica de um lado e bens jurídicos do outro, volte ao Código Penal. Você vai ver que existem prazos de prescrição em que você joga lá para frente o prazo prescricional. Você pode estabelecer um prazo prescricional de 20, de 30, de 40 anos? Pode. Será que isso não é suficiente? E 2, será que seu raciocínio não pode levar a você sustentar a imprescritibilidade de diversos outros institutos, diversas outras pretensões? E será que isso não leva a uma derrocada da segurança jurídica no ordenamento brasileiro? Terceira provocação, e aqui eu vou terminar. Consequências da imprescritibilidade. Muito do que está por trás do seu raciocínio é que a imprescritibilidade vai favorecer a reparação do dano. Você já tomou uma multa pelo Detran? Você vai ver que o Detran vai perseguir a sua multa no último dia do último prazo. Pelo menos no Rio de Janeiro é assim. Também. Quando a corda dele está apertada. Se o Estado não tem prazo para perseguir a reparação do dano, será que isso favorece a reparação ou atrapalha? Nosso Estado, que tem enormes dificuldades em perseguir na persecução penal, parcela pequena dos crimes é efetivamente perseguida e condenada, será que você estabelecer ali um limite não vai fazer com que o IBAMA se mexa, com que o MP se mexa? Então, terceira pergunta. Será que a imprescritibilidade favorece mesmo a reparação do dano? Ou será que não bastaria você jogar lá pra frente ou da efetiva percepção do dano? Olha, a partir do momento em que você percebeu um dano, ou que o dano se tornou aparente, o dano ambiental, porque tem, né? Uma comunidade no meio da Amazônia, não houve a constatação do dano. Será que não seria suficiente você estabelecer um prazo prescricional alargado a partir do conhecimento do dano? É isso. Paula, de vez. Provoquei. Pode. Pode. Prefere? Pode. Eu respondo que
Não, vamos fazer, até para dar dinâmica para a coisa, para você responder, até porque as provocações foram muito provocantes. Foram Tá? E assim, com certeza. Não, só pra ajudar, eu hoje, eu sou assessora de juiz, mas já fui advogada. Eu não sei, eu acho que a tese é advogável. Não sei se é assim que eu decidiria, tá? Mas advogar é um hábito. Esse é o ponto nosso. Então, ó, responda na sequência do outro Davi, vem com as provocações. Vou tentar responder as provocações da professora Karina, que são muito, muito bem colocadas. O primeiro ponto foi trazido, que foi no caso a comparação do dano do ressarcimento horário, né? Que seria a prescritibilidade comparada ao dano do ressarcimento ao erário, nesse aspecto. Bom, a gente percebe que, se a gente analisar a reparação do dano ambiental como uma reparação que pode ser comparada ao ressarcimento ao erário, ou seja, aquela reparação que vai voltar para que é uma reparação de um dano causado ao Estado, sim, a noção da prescritibilidade ela é bastante plausível. Mas se a gente analisar a perspectiva da tangibilidade do dano ambiental como um dano que ele ultrapassa a esfera, porque a tutela dele ela é um dever do Estado, mas também da coletividade. Então, se nós percebemos, tanto é que as reparações feitas elas são sempre destinadas a reparar o dano ambiental que aquela coletividade sofreu, e não que o Estado ou que o indivíduo, falando no aspecto coletivo, né? Ou que o indivíduo sofreu naquele caso. Então, eu acho que a tese da imprescritibilidade em relação ao dano ambiental, nesse caso, está pautada nisso. Na ampliação do entendimento que ultrapassa uma simples reparação, como o ressarcimento horário, e engloba uma esfera muito maior, que é de responsabilizar o agente causador daquele dano para que haja efetiva reparação do prejuízo ambiental causado naquela área, naquela região, para que seja garantido não só os direitos que seja garantido o direito do meio ambiente saudável, não só a população que está ali naquela localidade que foi afetada, mas também as gerações futuras que possam vir a aproveitar ou a desfrutar, que tem o direito de desfrutar, inclusive, desse meio ambiente saudável. Então, eu acho que é a partir disso que a gente consegue ver a tese da imprescritibilidade perante essa problematização que a senhora trouxe. Bom, essa é o que eu posso extrair do conhecimento, que é o que pautou essa tese de imprescritibilidade nesse caso. A segunda problemática foi... extensão do... Exatamente. A senhora trouxe o caso de outros bens jurídicos, direito penal. Exatamente, do direito penal e tal. Bom, nesse aspecto, o que torna plausível a tese de imprescritibilidade seria que o dano causado nesse caso, ele ultrapassa a esfera individual daquela pessoa. Aqui a gente não está falando sobre o que pauta essa tese, talvez eu não tenha me expressado bem durante a exposição, não é a importância que a Constituição traz a esse direito. Porque, como a senhora bem colocou lá atrás, uma importância muito grande a outros direitos também fundamentais. O que pauta a tese da imprescritibilidade nesse caso seria a titularidade difusa dos destinatários. Porque como eu não consigo identificar quem é o prejudicado direto ou indireto daquele dano causado, eu não
tenho como obrigar ou impor um prazo para que aquela pessoa que persiga o direito que a ela inerente, o direito que foi prejudicado, o direito dela que foi prejudicado. Desculpa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, como a gente não consegue identificar quem são os titulares desse direito, porque é um direito difuso, porque é um direito que ele atende tanto as gerações atuais e as gerações futuras, é nisso que se pauta a imprescritibilidade nesse caso. Quem é o titular da ação para tutela de direitos difusos? O Ministério Público. Tem uma pessoa determinada? Exatamente. Mas, no caso, isso. Mas, aí a gente entra naquela discussão que tem em tese jurisprudencial também, em relação àquilo que é mais uma discussão doutrinária, na verdade, daquilo que é coletivo e o que é difuso, né? Por isso que há tantas divergências nesse aspecto. Eu acho que o ordenamento jurídico brasileiro hoje ele não está preparado para uma tutela difusa como a doutrina traz. A gente protege mais a coletividade, vamos dizer assim. Por isso que nossos instrumentos jurídicos de perseguição desses direitos são mais restritivos ao direito da coletividade. Mas eu acho que a gente vem trabalhando e as teses vêm se desenrolando para sair dessa perspectiva individual do direito, em que a gente busca o direito da coletividade como o mais amplo, para passar para uma perspectiva transindividual, onde os direitos difusos vão ser a regra. E a partir deles a gente vai identificar aquilo que é individual, homogêneo e etc. Eu acho que é nesse sentido que as teses e argumentos que a jurisprudência vem tentando trazer, porque a gente vê julgados do TJ do Rio Grande do Sul nesse sentido, a gente vê diversos julgados do STJ nesse sentido, e eu acho que eles se pautam nisso para tentar trazer essa perspectiva não, como a senhora bem colocou, não da importância do direito ambiental em detrimento dos outros, mas sim do aspecto difuso da titularidade deles. Apesar da legitimidade do Ministério Público de perseguir essas ações, muitas vezes a gente não consegue, nem ao menos que eu acho que isso também é um argumento para o terceiro ponto que a senhora trouxe, que é a dificuldade da gente identificar, propriamente dito, o fim daquela atividade danosa, entendeu? Às vezes aquela atividade, ela se procrastina no tempo durante muito tempo, ou até mesmo falar assim, a atividade delituosa, ilícita, que causou dano, ela cessou, mas os prejuízos ainda persistem, entendeu? Eu acho que a dificuldade de identificar isso é que traz plausibilidade para a imprescritibilidade nesse caso. Porque, vamos supor, eu vou tentar concretizar o que eu estou querendo dizer a partir de um exemplo banal. Vamos supor, houve a poluição de um rio que atingiu uma comunidade ribeirinha daquela região, e foi identificado quem foi o causador daquele dano e a atividade delituosa cessou. Porém, os agentes químicos que foram deixados naquela região, aquele causador, ele não só causou um dano aos peixes, aos animais que estavam ali naquele rio, mas trouxe, por exemplo, uma incidência maior de uma doença, de um câncer naquela população, que vai ser percebido só na terceira geração, quando eles identificarem que foi devido àqueles agentes químicos daquela área que desenfreou uma incidência maior de câncer nas crianças daquela região. Então, nesse caso, a gente identificou o dano lá na frente.
foi lá nas crianças, no filho daquela mãe que sofreu dano direto. Não foi na mãe, foi 20 anos para frente, foi 30 anos para frente. Então eu acho que é partindo da proporção que o dano ambiental traz e da dificuldade de identificar quais são os resultados desse dano, que aí a gente fala de dano reflexo, que a doutrina traz muito nesse sentido, a jurisprudência menciona isso também. Então, é nessa dificuldade que se torna plausível a imprescritibilidade. Pelo menos é a partir dessas teses que a jurisprudência vem caminhando. Eu espero que eu tenha conseguido Passar a palavra ao professor Davi para colocar um pouquinho mais de argumentos nesse debate que, de fato, amanhã eu quero assistir, eu quero ver o que eles vão falar. Eu vou mandar vocês todos para lá. Boa tarde. Primeiro, parabéns, né, pela apresentação, Paulo. É um caso complexo. Se a gente analisar os fatos, o início do desmatamento é de 1981, é anterior à Constituição, era o Código Civil antigo. A ação foi ajuizada em 96, então você já tinha uma nova Constituição e os desdobramentos em relação a algumas coisas, surgiu discussões até sobre o Código Civil novo. Acho que no voto do STJ tem uma discussão sobre a imprescritibilidade até dos direitos da personalidade. E associa a natureza ao direito à personalidade dos indígenas. Né? Então, sob essa perspectiva, também haveria imprescritibilidade? Né? No caso, eu acredito que não, porque tem uma questão de direito intertemporal aí a ser superada, né? É um caso bem complexo mesmo. E aí teve alguns fatores também que faz parte da discussão, e como todo caso relevante, geralmente existe por trás do direito a questão sociológica e a questão da realidade do local, do Estado. Os dois réus, no início do ano 2000, eram donos das 3 maiores fortunas do Acre, 2 eram desses 2 réus desse processo. Um era um ex-taxista, que enriqueceu geralmente ligado a atividades ilegais, e o outro virou governador do Acre em 1995. Então, quando o Ministério Público Federal entrou com a ação, um dos réus, o Olei, ele era governador do estado do Acre. Então, tem também uma questão de fundo aí que envolve a política, nunca é um problema puramente jurídico. Né? Sempre aquela briga, discussão, o Ministério Público está perseguindo ou não, que é um pouco irrelevante no caso, mas existiu também. Né? E eu vou concordar em você em relação à possível reparação desses danos aí, mas profundamente diferentes. Eu acho que tem 3 tipos de dano diferentes. O primeiro, um dano material em relação ao valor da madeira que foi extraída. Eu não consigo enxergar isso como um dano ao meio ambiente, como um dano ecológico. Até porque se aquela madeira estava na área da União, ela não podia ser explorada comercialmente. Então, será que a reconstituição da área por si só não seria suficiente para compensar esse dano que o juiz entendeu como um dano imprescritível também? Ele colocou a possibilidade de você, a obrigação de indenizar pelo valor de mercado atual da madeira que foi extraída. Mas será que esse realmente é um valor justo para essa indenização? Será que dentro da perspectiva econômica isso é condizente com a realidade? Né? Será que o custo de recompor toda a região já não é suficiente para reparar o dano? Porque foram 3 condenações. Uma pela derrubada das árvores e o valor comercial das árvores. A segunda, um dano moral coletivo da comunidade indígena. E o terceiro, uma obrigação de devolver valores para o fundo difuso para que ele faça a reparação da área. Será que essa primeira condenação não teria um aspecto privado, uma exploração ilícita da atividade comercial, com efeitos reflexos ao meio ambiente que já estão sendo compensados com a destinação de valores ao fundo de direitos difusos, apesar de que esse valor nunca vai chegar no meio ambiente, mas não estaria havendo um bis in idem na condenação? Né? Não pode ser que já a mera reparação da área seria suficiente? Né? Em relação à comunidade indígena, eu vejo com muito receio aquela colocação da imprescritibilidade dos direitos de personalidade, porque o que é decidido em relação aos indígenas vai ter um reflexo em todo o ordenamento jurídico. Se entendemos que a imprescritibilidade em relação ao meio ambiente, que o meio ambiente estaria inserido na personalidade dos indígenas, por que não estender isso a outras comunidades? Nós temos quilombolas, nós temos comunidades que não são tradicionais, mas que vivem de maneira sustentável, voltada à preservação ambiental. Então, será que essa decisão de dizer que em relação a eles é imprescritível vai ter um efeito para todo o ordenamento jurídico brasileiro, até chegar em nós? Nós também temos direito ao meio ambiente. Será que o rompimento de uma barragem daqui a 20 anos pode virar uma ação
por uma comunidade que foi prejudicada indiretamente por fornecimento de água contaminado por outras razões. Então, assim, eu advogo mais a favor do meio ambiente. E eu acho que em relação ao dano ecológico, ele se renova a cada dia que passa. A biodiversidade que foi destruída no local, ela não vai se recompor sozinha. Né? Todos os agentes químicos que estão presentes ali na região, decorrente da exploração da madeira, eles vão persistir e vai estar havendo um dano renovado a cada dia ao meio ambiente. Mas realmente em relação a esse primeiro dano material da derrubada das árvores, eu não vejo isso como um dano imprescritível, isso é uma opinião própria minha, né? E a forma como ele fixou a reparação também não entendo justa, porque eu entendo que a reparação tem a ver com a reconstituição da área, e não com o valor de mercado da madeira que foi explorada ilegalmente, né? Então aí eu trago esses levantamentos. Será que esses danos são cumuláveis? A indenização pela extração da madeira é cumulável com a reparação do meio ambiente destruído? E se são cumuláveis em relação à madeira, esse dano é imprescritível? Né? E aí tem um segundo ponto que é exatamente a questão do termo inicial. Se considerarmos o dano ecológico como renovado diariamente, porque o ambiente está sofrendo aquele prejuízo diariamente, está havendo a imprescritibilidade ou ainda não teve início o prazo prescricional e esse dano é prescritível? Então, dependendo da forma como você classificar isso aí, você vai chegar a resultados diferentes. Se não tiver o termo inicial, você pode trabalhar com a prescritibilidade do dano que não iniciou a contagem do prazo prescricional. Mas você tem uma prescrição que vai acontecer, como você falou, normalmente descoberta que a comunidade foi contaminada por um arsênico ou por algum outro elemento químico, né? Mas esse dano não é imprescritível. Então eu concordo com a professora Karina no momento em que o Supremo Tribunal Federal firma uma tese com esse alcance, isso aí inevitavelmente vai acabar se espalhando por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Por que não reconhecer que eu tenho um direito à personalidade, a ter um meio ambiente sadio? Eu posso litigar a qualquer momento mais na frente contra o dano ambiental. No Brasil, e eu falo no Brasil Federação, hoje a natureza não tem direitos reconhecidos legalmente. Na Colômbia, o direito à natureza é assegurado constitucionalmente. Então, o Ministério Público de lá tem legitimidade para entrar com uma ação pedindo para defender o direito da natureza e recompor o meio ambiente. Alguns municípios brasileiros estão fazendo isso. No estado de Pernambuco, tem um município de Bonito. Ele qualificou as cachoeiras e as fontes de água como tendo personalidade jurídica e podem ter os direitos à preservação defendidos na justiça, independente de atingir o direito à coletividade. Então, eu acho que da forma como vai haver essa delimitação, se é imprescritível ou não, e o que é imprescritível, tem um reflexo muito grande que talvez a gente não consiga nem antever hoje. Né? Eu acho que essa decisão do Supremo vai moldar muitas questões ligadas ao meio ambiente. Então, assim, mesmo advogando a favor da natureza, assumindo aqui esse papel, eu ainda tenho um certo receio em firmar teses definitivas sobre a imprescritibilidade pelo efeito em cascata que elas podem ter. Mas, em todo caso, como você está de parabéns, é um caso complexo, é um caso que passa pela mudança de Constituição, mudança de regime civil, e tem uma diferença bem grande entre o regime da responsabilidade civil e da administrativa. Então, né, acaba as coisas confundindo, que quer queira ou quer não, isso se originou também a partir de uma multa ambiental, que é um ato administrativo. Então, o caso realmente é complexo. Dependendo de como for classificado os elementos de fato trazidos ao processo, você vai chegar inevitavelmente a conclusões diferentes. Então, eu acho que o principal questionamento e inquietação que ele tem em relação a esse dano ter sido fixado cumulativo. Né? E até que ponto a imprescritibilidade atingiria também esse dano da madeira extraída ilegalmente, que é um bem puramente econômico. E se você pensar, ele teve custos para extrair a madeira. Então, sob um aspecto econômico, é justo que ele tenha que devolver pelo valor de mercado da madeira? Se nem o próprio Estado conseguiria aquele valor com a exploração da madeira, porque ele teria o custo de exploração. Né? Então, são só esses questionamentos aí que eu fiquei em relação ao caso. Eu vou, Paula, até para você fazer o fechamento e pelo adiantado da nossa hora, que esse tema realmente amanhã nós vamos ver muita coisa que está sendo tratado aqui. Eu vou passar a palavra ao Tiago, tá? Para que ele faça considerações, e eu só peço que tem mais alguém que queira colocar. Vamos observar os 15 minutos restantes que nós temos, que a coisa pulsou, tá? Boa tarde a todos, né? Parabéns pela sua apresentação, Paulo, foi muito boa e esclarecedora, trouxe os pontos necessários para a discussão e o debate. Só que
É uma grande questão que eu vi, tanto na fala da professora Karina, do professor Davi e na sua, é a questão da natureza difusa e se confundir a natureza difusa com uma natureza individual de direitos. Ou seja, porque assim, como direitos difusos, eles são novos para a gente, esse ramo do direito está se construindo ainda hoje, então assim, você não sabe muito bem como lidar com isso, porque é uma coisa estranha, óbvio, temos que escrever sobre isso e na prática vamos ver como as coisas se dão. Então, só trazendo um ponto e sendo bem breve, que assim, em relação a ao meio ambiente, ao direito ao meio ambiente, ele justamente vem com essa natureza difusa e você com a sua conduta, você pode lesar diversas pessoas. Diferente de uma natureza penal, que é uma natureza um pouco mais individual, por isso que tem uma prescrição prevista em lei. E na natureza difusa é complicado essa grande questão de prescreve ou não prescreve. Eu advogo eu argumento que como a prescrição é regra, como a prescrição é regra e a imprescritibilidade é exceção, ela precisa estar positivada. E toda exceção precisa estar positivada. E em nome da segurança jurídica, realmente você precisa ter ou uma analogia, ou se utilizar de uma questão análoga, como o dano ao erário, ser imprescritível em razão de entender que o dano ambiental é próximo do dano ao erário, pode se extrair daí, ou também, por outro lado, pensar que, na verdade, o dano ambiental ele deve seguir o prazo de 5 anos da ação popular, porque esse prazo está previsto para a ação popular e, por analogia, por ser uma situação próxima, a ação civil pública também precisa seguir esse prazo. E você vai ter o termo inicial dessa prescrição a partir do momento da ciência desse dano efetivo. Só que, em relação ao dano ambiental, essa grande questão que, assim, tem, por exemplo, a poluição tem um dano ambiental, e dentro do dano ambiental tem a poluição. A poluição, muitas vezes, você não tem uma constatação dela agora. Pode demorar muito tempo, mas ainda assim, o termo inicial só vai se iniciar a partir do momento que você identifica aquilo. Então, era basicamente essas minhas considerações, não sendo tão breve, porque, assim, como a prescrição são limites temporais para se postular em juízo, meu limite também que acabou, eu tenho que ir. Obrigado. Obrigado, Thiago. Mais alguém, gente? Mais alguém? Olha só, de fato, o tema aqui, o assunto, nos levaria a quase desmaiar de fome, né? Porque o horário da fome e o assunto, o tema é muito relevante e muito instigante, tá? Paula, a missão foi cumprida, eu vou lhe passar as palavras para as considerações finais. Eu já agradeço de antemão a todos, tá? A presença do professor Davi, da professora Karina, a professora Lilian, que esteve aqui mais cedo, dando as diretrizes, e já deixo aqui em aberto o próximo tema, tá? Nós vamos trabalhar sobre a dicotomia do controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro atual. Existem 2 ou 3 julgados no Supremo com grande relevância que trataram, ainda que obter dictum, como esse instituto da repercussão geral, como esse instituto do controle difuso vem se posicionado face ao controle concentrado. Tá? Então eu já deixo o convite aqui e o próximo tema também vai ser muito instigante. Paula, vou deixar com você até por um encerramento, tá? Você abriu brilhantemente, eu agradeço muito vocês estarem aqui. Amanhã nós teremos uma reunião aqui para que a gente alinhe com os novos alunos, tem muita gente chegando, a questão da obra coletiva já está confirmada, tá? E vamos produzir, que eu acho que a gente pode deixar o legado da produção acadêmica. Paula, o encerramento é seu. Então, eu só gostaria de concluir trazendo para vocês que o escopo da minha exposição foi trazer para vocês em que os ministros vão se basear para poder decidir amanhã. E quais as teses principais que estão sendo discutidas na jurisprudência até
esse assunto ter chegado ao Supremo em tese de repercussão geral. Então, amanhã, quando vocês forem ver o julgamento, prestar atenção em que os ministros vão se pautar para justificar ou argumentar a prescritibilidade ou a imprescritibilidade da reparação civil. Eu gostaria mais uma vez de agradecer aos professores que me deram a oportunidade de estar aqui hoje. Foi realmente bastante desafiador fazer uma análise jurisprudencial nesse caso. Queria agradecer aos colegas que trabalharam junto com a gente, discutiram junto com a gente e se disponibilizaram a estar aqui presentes. E é isso, muito obrigada e uma boa tarde.